Eu estou lendo esse livro aqui, achei extremamente interessante. Eu me lembro que teve uma época. É um presente? Presente? Foi. Que livro é esse aí? Inclusive, eu quero que você leia também. Em Busca de Sentido. Rapaz, eu te recomendo esse livro. Tá com 200 anos que eu te recomendo esse livro. É bom dar uma surra. Eu não sei quantos vídeos falando sobre esse livro aí. Não, e assim, eu estou lendo aos poucos. E, rapaz, é um livro muito forte. Em todos os sentidos, em todas as acepções do termo. Hoje eu li só uma parte. Já mudou minha cabeça em relação a várias coisas. Muitas coisas mesmo. E assim, na época que eu conversava pelos messages da vida, eu tinha encontrado uma comunidade, um rapaz que era alemão. E como a conversa era de texto, a comunicação era bem mais fácil. E assim, eu não acreditava, porque ele falava, eu não sei se era o avô, era o bisavô dele, tinha participado da Segunda Guerra. Era da Segunda, da Primeira Guerra. Eu nunca acreditei nele. Aí uma vez ele comentou uma coisa assim por alto, que o avô dele tinha uma expressão que uma vez ele falou para o avô dele usar o message para encontrar amigos e tal. E o avô dele tinha dito que os amigos dele já tinham morrido e tal, uma coisa do tipo. Aí ele falou se eu preciso aderir à modernidade, algo nesse sentido. O avô dele falou que não gostava de computador, de não sei o que e tal, porque ele inventou uma desculpa lá para não aderir a isso. E ele foi e falou para o avô dele: eu vou abrir uma conta para o senhor, aí o senhor pode começar a paquerar as mocinhas pela internet e tal. Na época era só o Message, né? É bem fácil paquerar alguém pelo Message. E ele disse que o avô dele respondeu o seguinte: eu ainda não comecei a fumar os meus próprios cigarros. Deu até um nó na garganta agora, bicho. Eu quase. Hoje, quando eu li, aí na época eu até perguntei assim: não, mas o que, que significa aí fumar os próprios cigarros? Aí ele falou: eu não sei. Eu perguntei para o meu avô o que, que ele queria dizer com isso, e ele falou que não ia falar, porque. Ele falou: não, eu não vou falar, eu não vou falar porque não é uma coisa boa. Eu não quero que você saiba disso, algo nesse sentido. Eu não vou falar porque não é algo que te interessa, mas esse não te interessa não é como em português seria uma expressão rude, uma expressão ríspida. Não, é assim, eu não vou falar porque eu não quero tocar nesse assunto, mas a expressão lá seria basicamente, eu não vou falar porque não é do teu interesse, não vou falar porque não é da tua alçada. A expressão basicamente significaria isso, mas o sentido seria, eu não vou te falar disso porque é algo pesado, eu quero te poupar disso. Aí hoje, quando eu li, cara, eu entendi. Aí eu, rapaz, agora tudo faz sentido. Assim, hoje, quando eu li essa parte, cara, eu quase choro. O francês, né? O coup de foudre, né? O golpe de. Não, tá em português. Tô falando de uma expressão em francês, uma expressão em francês que é coup de foudre, que é o golpe de um relâmpago. E foi essa sensação que eu tive. E assim, ele tinha dito essa coisa, eu acho que ficou gravado na minha memória, porque na época eu não entendi. E eu fui pesquisar na internet o que, que significava, só que eu pesquisei em português, fumar os próprios cigarros. E depois eu pesquisei em alemão e não falava nada. Não tinha um significado para essa expressão e ficou mesmo assim. Eu nem lembrava dessa expressão. Hoje, quando eu fui ler, que eu lembrei, eu, rapaz. Então é verdade, realmente esse avô, o bisavô dele, tinha de fato participado da Segunda Guerra. Alemão, provavelmente o avô dele é judeu. Não é alemão, alemão mesmo, é judeu que mora na Alemanha. Porque eu me lembro que o Victor Frankl, nesse livro, fala, não é, que pelos serviços prestados, muitas vezes, em situação em que a vida se põe em risco, eles recebiam um cupom prêmio. E o cupom prêmio valia 50 centavos, se não me falha a memória, que era equivalente a 6 cigarros. E eles já tinham conseguido 2 cupons, que era equivalente a 12. E esses cigarros eles podiam trocar por sopas, que garantiam 2 semanas de vida, de subsistência. Porque eles não O cigarro de era fome. moeda. O cigarro era moeda. Aí quando o cara fumava o próprio dinheiro, tava morto. Não, aí quando eles percebiam que alguém estava fumando os próprios cigarros, significa que ele tinha desistido da vida.
ele já tinha se entregado à perspectiva de morte, né? Ele já não queria mais continuar vivo. Então, sabia Comportamento se aquele desistente. indivíduo está tomado pelo desejo de suicídio. Ele já desistiu de viver. Rapaz, eu lembrei por que o velho lá tinha dito, eu ainda não comecei a fumar os meus próprios cigarros, no sentido de que eu ainda não estou querendo morrer, assim, eu não desisti da vida para me submeter a essa situação. Rapaz, quando eu li essa parte, eu lembrei desse rapaz e dessa conversa, dessa história, e na época eu não acreditei nessa história de que o avô dele tinha participado da Segunda Guerra. Eu não sei por quê, até porque fazia total sentido, levando em consideração as questões cronológicas, já que era um avô, um bisavô, não sei. E trazendo para a psicologia do Viktor Frankl, né, quem já ouviu falar nesse livro aqui, Em Busca de Sentido, quem já sofreu de depressão, quem conhece alguém que sofreu de depressão, eu indico esse livro aqui, o melhor livro de psicologia de todos os tempos. Esse é o maior psicólogo de todos os tempos, né? Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. Foi um psicólogo que viveu nos campos de concentração, né? Ele criou uma psicoterapia chamada logoterapia, né? Que é a terapia do sentido da vida. Então, ele percebeu que o seguinte, quem geralmente sobrevivia dos campos de concentração nazistas era quem tinha um sentido na vida, né? Ou quem tinha uma obra para escrever, geralmente era um poeta que tinha uma obra na cabeça, ele queria publicar essa obra, ou um cientista, ou um filósofo que tinha uma obra científica ou filosófica, que ele disse, eu tenho que sobreviver isso aqui porque eu tenho que publicar isso aqui. O próprio Viktor Frankl, ele fez experiências lá com a sua logoterapia, né? Com as pessoas e aprendeu muito nos campos de concentração. Ele disse, eu tenho que sobreviver, né? Porque eu tenho que mostrar essa teoria para o mundo, né? Essa teoria psicológica, que vai ajudar muita gente. E ele conta um caso de um sujeito, né, que quando ele entrou no campo de concentração, ele tinha uma filha que estava grávida. Ele disse, eu tenho que sair daqui porque eu tenho que sobreviver para ver o meu neto que vai nascer. Então ele tinha um sentido na vida. Então é uma perspectiva de futuro. Sentido é como se fosse um alvo, né? Então quem tinha sentido na vida geralmente sobrevivia. E quem não tinha sentido morria. Quem não tinha algo por que sobreviver, geralmente morria. Aí o que é que acontece? Ele percebeu que geralmente, antes das pessoas morrerem no campo de concentração, elas adquiriam um determinado comportamento que ele descreveu e nomeou de comportamento desistente. Então as pessoas começavam a desistir de viver, né? Então elas ficavam inertes, parados ali, só esperando a hora da morte. Então a depressão ou a perda do sentido da vida é justamente o inferno de Dante, é o fundo do inferno, né? É quando você está no frio gelado, ou seja, é o zero absoluto, né? A quase ausência de movimento, de ação. Então, é o estágio em que você se acha mais inerme, parado. Então, ele percebeu que essas pessoas começavam a ficar paradas, né? E os caras chegavam lá e sacudiam o cara. Bora, cara, levanta, pelo amor de Deus, os nazistas vão aqui, vão matar você. Bora, acorda, levanta. Os caras chutavam o cara, tentavam levantar para ajudar para o cara não ser morto, e o cara ficava lá parado, só esperando a hora da morte. Então isso é o inferno de Dante, isso é o zero absoluto psicológico. Isso é o frio, o gelo do inferno. Então, a obra de Dante, cara, tem um sentido psicológico fantástico, né? Porque o fundo do inferno de Dante é gelado. Primeira vez que eu li, não entendi. E quando eu li Em Busca de Sentido, eu digo, poxa, o Dante já estava descrevendo o inferno psicológico na alma das pessoas, né? E uma coisa importante, né, que ele disse que quando o cara estava lá no comportamento desistente, já tinha desistido de viver, ele ficava parado, quieto, sem fazer nada, sem movimento. Só que a gente percebe que não existe ausência de movimento no zero absoluto. Existe um movimento mínimo. E da mesma forma existia um movimento mínimo na alma das pessoas aqui nos campos de concentração. Elas começavam a buscar o máximo de prazer que elas podiam. Ou seja, nos campos de concentração, a moeda corrente, ali era proibido você ter dinheiro, né? Então a moeda corrente eram os cigarros.
Então você trocava cigarro por alimento, né? Por alguma coisa. Então existia comércio. O comércio nunca deixava de existir. Então a moeda era os cigarros. Só que quando o cara desistia de viver, ele queria o último prazer. O último prazer dele era o quê? Era pegar aquele cigarro e fumar. Então as pessoas começavam a fumar o próprio cigarro. É a mesma coisa. Eu começo a fumar o meu próprio dinheiro para ter o último momento de prazer. E depois disso as pessoas morriam. Então, quando você está em depressão, quando você está no inferno psicológico, ou no zero absoluto existencial, né, sem sentido na vida, então você começa a buscar uma maior forma de prazer. Então isso é perigoso, né? Buscar prazer. Então por isso que as pessoas mergulham em drogas, né? Na bebida. Você vê uma pessoa que é alcoólatra, cara, é um escravo, a pessoa não tá só sobrevivendo, uma pessoa que usa crack ou usa qualquer tipo de droga, ou busca fornicação, orgias, luxúria desenfreada. Cara, essa pessoa ela está mergulhando no comportamento desistente. Dificilmente essa pessoa tem uma ação produtiva na vida. Né? Ela só vai minguando, até que morre.